Após retirar os filhos de Israel do Egito, Deus fez uma aliança com seu povo, o que está narrado a partir do capítulo 24 do livro de Êxodo, tendo o Senhor convocado Moisés, seu irmão Arão e seus filhos, e mais 70 dos anciãos de Israel, para adorá-lo de longe, tendo dito que somente Moisés se chegaria a ele. No versículo 12, disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, tendo Moisés entrado pelo meio da nuvem, permanecendo no monte em companhia do Senhor por 40 dias e 40 noites. O Senhor então passou a lhe dar instruções sobre tudo o que deveria preparar e observar para que o povo pudesse lhe prestar a adoração. Instruiu Moisés a colher ofertas do povo para construir-lhe um santuário, que chamou de tabernáculo, e seria o local em que habitaria no meio do povo. Nesse encontro, indicou em pormenores o modelo do tabernáculo a ser construído, todos os móveis e utensílios que deveriam ser providenciados, inclusive com as medidas, os materiais e os adornos que deveriam ser colocados, além da sua disposição no santuário. Apresentou as prescrições para a feitura da arca, do propiciatório, da mesa, do candelabro, do altar para o holocausto e das cortinas do templo que separariam o átrio do local do Santo dos Santos. No capítulo 28, o Senhor Deus escolheu os filhos de Arão para sacerdotes do templo e teceu instruções sobre as vestimentas que deveriam usar, realçando os bordados de ouro, o linho, o peitoral, o cinto, o adorno da cabeça. No verso 36, apresentou a orientação para fazer uma lâmina de ouro puro que seria pendurada na mitra do sacerdote, na qual deveria ser gravado Santidade ao Senhor. Mandou tecer túnicas e cintos e tiaras para Arão e seus filhos usarem no serviço do templo, para glória e ornamento, dizendo no verso 41: e com isso vestirás a Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. O Senhor estava separando Arão e seus filhos para servirem no templo. Estava-os consagrando para se dedicarem exclusivamente a esse serviço santo. Moisés era a autoridade sacerdotal eleita por Deus sobre o povo de Israel, e Deus o incumbiu, como vemos no capítulo 29, de consagrar Arão e seus filhos para o serviço sacerdotal, estabelecendo a autoridade primeiro sobre Arão, ao dizer no versículo 7: então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. E no capítulo 29, versículo 29, Deus determina a Moisés: as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. No Antigo Testamento, a consagração era feita derramando-se o óleo da unção sobre a cabeça do escolhido. A unção, como ato profético, representava a confirmação da bênção e da eleição de Deus sobre o eleito, de modo que o consagrado passava a ser especialmente orientado por Deus para o serviço para o qual havia sido escolhido. Com a unção, o ungido era santificado ao Senhor, recebendo sua delegação para a realização de uma tarefa, um serviço e um propósito designado por Deus. Daí a ordem de gravar numa chapa de ouro, a ser colocada na mitra de Arão e seus filhos, os dizeres: Santidade ao Senhor. Isso era necessário porque o pecado fez separação entre o homem e Deus. Jesus Cristo ainda não havia sido enviado e o Espírito Santo ainda não fora derramado. No tabernáculo a ser construído por Moisés, as cortinas separariam o átrio, chamado de Santo Lugar, do Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo,
onde ficaria guardada a Arca da Aliança com a presença de Deus, no qual somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano. O Novo Testamento nos revela a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, ao mundo, sua morte de cruz para expiação dos nossos pecados e para nos livrar da morte eterna, assim como a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia. O Evangelho de Mateus nos revela que quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu eram as cortinas do tabernáculo que separavam os homens de Deus. Com seu sacrifício de cruz, Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo e por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e efetuou para nós a eterna redenção. Jesus Cristo eliminou o que nos separava do Pai, de modo que a cortina rasgada aponta para a sua própria carne, que foi rasgada para a nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados. A partir da sua morte, nada mais nos separa e podemos entrar na presença de Deus. Antes de subir aos céus, glorificado, Jesus Cristo prometeu que o Pai nos enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas e para nos lembrar de tudo o que nos ensinou. Acrescentando ainda que nós conhecemos o Espírito da Verdade, porque Ele habita em nós. E o Espírito Santo foi derramado. Ele é o Espírito Consolador. E Paulo nos ensina sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, ao dizer no versículo 21: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É o Espírito Santo que nos consagra, que nos unge, que nos marca como propriedade do Senhor e que nos separa como santos para a santidade do Senhor. Paulo nos ensina também, na carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, e que, em amor, nos predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, através de quem fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo nos corações daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. É a marca com a qual o Pai carimbou os que são seus. Ele é a garantia de que Jesus Cristo voltará para nos resgatar e que nos dará a salvação. Então, irmãos, pela força do Espírito Santo, somos ungidos e consagrados ao Senhor. Ele é a unção de Deus em nós, que transforma as nossas vidas, que nos concede o arrependimento dos pecados e que nos fortalece para que a carne não prevaleça contra o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos esclarece, que nos ensina, que nos auxilia em nossas orações e que nos conduz à santificação. Que o Senhor renove seu Espírito Santo em nós, que o Espírito Santo nos unja e nos consagre totalmente ao Senhor, que nos traga reavivamento para que sejamos aperfeiçoados e renovados a cada dia pela sua força e pela sua virtude, que produza em nós os sentimentos de amor, de solidariedade, de paz, de esperança, de confiança e de alegria, que nos dê a aceitação e a consciência de que somos aceitos como filhos de Deus, que aumente a nossa fé e promova em nós a santificação, e que também nós sejamos para a santidade ao Senhor, conforme Ele determinou, fosse escrito em placa de ouro para uso dos consagrados ao seu serviço. Amém. Termino orando o Salmos 100.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.